Olá, pessoal. Na videoaula de hoje, a gente vai aprender a projetar o circuito de polarização de um TBJ. Nesse caso, um TBJ transistor NPN, beleza? Bom, primeiramente, meu nome é Diego Tami, professor das disciplinas de eletrônica da Unifei, campus Itabira, beleza? Então, para começar, deixa eu compartilhar aqui essa série de slides, tá? Então, nesse vídeo tutorial, primeiramente vou explicar como fazer o projeto da polarização do TBJ quando a gente não conhece nenhum valor dos resistores, tá? Nem o resistor R1 e R2 que estão conectados na base de Q1, nem o resistor RC, nem o resistor de degeneração no emissor RE, beleza? Então, para isso, a gente vai projetar o valor desses quatro resistores para estabelecer uma corrente de coletor de 1 mA. A gente vai supor que o beta é um valor alto, 100, e por simplicidade, nas contas, a gente vai assumir que a corrente de coletor vai ser muito próxima, igual à corrente do emissor, beleza? Além disso, a gente tem a disponibilidade de uma fonte de tensão contínua em 10 volts. Então, o primeiro passo para realizar o projeto desse tipo de circuito é distribuir as tensões na malha coletor-emissor. Então, nós vamos distribuir a tensão que a gente tem disponível, que é a tensão VCC, entre esse elemento RC, a tensão entre os terminais coletor-emissor de Q1 e entre o elemento RE, resistência conectada no emissor, da seguinte maneira: vamos alocar o 40% de VCC, onde o VCC seria a fonte de tensão que fornece a excursão do meu sinal, tá? Então, o 40% de VCC nesse caso, para 10 volts, é 4 volts. Vamos alocar entre coletor e emissor os 50% de VCC, para esse caso específico, 5 volts. E por último, o 10% de VCC na resistência RE, nesse caso, 1 volt. Bom, e alguém pode perguntar, né, de onde surgem esses valores? Esses valores, eles são valores estáveis, tá? Valores de projeto que normalmente são usados na hora de polarizar esse tipo de transistor. Depois de distribuir essas tensões na malha coletor-emissor, a gente vai calcular os resistores. Então, se a gente tem uma tensão de NRC de 4 volts, a resistência RC vai ser 4 volts dividido por 1 mA. Isso vai dar 4 quiloohms. A resistência RE vai ser a tensão que cai sobre RE, nesse caso 1 volt, dividido por 1,01 mA. Para facilitar as contas, eu coloquei aqui 1 mA, tá? Isso aí dá na ordem de 1 quilô. Tranquilo? Além disso, a gente vai, no slide seguinte, ter uma aproximação na tensão da base, ou seja, esse circuito divisor de tensão na base, a gente vai usar uma análise aproximada, tá? Então, você repara aqui que a tensão na base vai ser igual à tensão base emissor, que a gente vai supor constante, 0,7 volts, mais a tensão no terminal emissor, ou seja, a tensão VE, que nesse caso vai ser a mesma tensão que cai sobre a resistência RE, pois a gente tem apenas uma excursão, uma fonte de alimentação VCC. Então, nesse caso seria 1,7 volts, correto? E agora vem o segundo passo, que é uma análise aproximada, que permite, de uma maneira clara e precisa, tá? Dividir as correntes que estão entrando no terminal base, tá? Aliás, permite analisar as correntes que estão no nó da base do transistor. Então, a gente, para isso, vai calcular o divisor de tensão ligado justamente nesse terminal, o terminal base, tá? Deixa eu aqui pegar aqui.
beleza? Então, nós vamos ter R1 e R2 conectados nesse terminal base. Para isso, a gente vai fazer o seguinte: espelhar a resistência RE, que é a resistência do emissor, na base, tá? Para isso, a gente aprendeu aquele famoso truque de espelhamento, e você vai multiplicar o valor da resistência RE pelo fator beta mais um. Para facilitar as contas, a gente vai usar, já que o beta é um valor muito alto, a gente, no lugar de beta mais um, a gente vai usar apenas o beta, tá? E a gente vai supor o seguinte: se essa multiplicação de beta mais RE for pelo menos 10 vezes maior que R2, a gente pode assumir que a corrente IB será muito menor que a corrente que circula pela resistência R2, tá? Então, a corrente que vai circular por esse resistor aqui, que seria IB, vai ser muito menor que a corrente que circula por esse resistor R2. Portanto, a corrente de R2 vai ser aproximadamente igual à corrente de R1, tá? A gente tem essa inequação da nossa suposição. Isolando o termo R2, a gente chega nessa condição. Então, R2 tem que ser menor ou pelo menos igual ao valor de beta sobre 10 vezes a resistência RE. Nesse caso, seria beta de 100 dividido em 10, dá 10, 10 vezes a resistência RE, que está por volta de 1K. Então, a resistência R2 tem que ser, como mínimo, 10 quiloohms ou um valor abaixo disso. Então, vamos supor que esse R2, vamos trabalhar no limite, vai ser de 10 quiloohms. Depois de calculado R2, a gente tem que calcular R1. Para isso, a gente vai lembrar que a tensão da base vai ser 1,7, correto? A corrente da base vai ser a corrente de coletor, que é de 1 miliampere, dividido pelo beta. Então, nesse caso, vai dar 10 microampere. Tranquilo? Então, agora vamos calcular as correntes que circulam por R2 e por R1. A corrente que circula por R2 vai ser a tensão que cai sobre ela, que nesse caso seria a tensão da base, pela nossa análise aproximada, dividido pelo valor de R2. A gente estabeleceu que R2 está no valor de 10 quiloohms. E a tensão da base, 1,7 volts. Então, a corrente que circula por R2 vai ser 170 microamperes. Pelo nó no terminal base, perdi aqui o mouse. Beleza? Pelo nó no terminal base, a gente tem uma corrente entrando, a corrente IB saindo do nó, a corrente I de R2 saindo do nó. Portanto, a corrente que passa por R1 vai ser a somatória da corrente de R2 mais a corrente da base. I de R2, 170 micros, mais IB, 10 micros, dá 180 microampere circulando por R1. Vocês reparam que as correntes realmente são muito próximas pela nossa análise aproximada. Conhecendo a corrente, a gente consegue calcular o valor de R1, sendo que R1 vai ser igual à tensão que cai sobre o resistor, que nesse caso seria VCC menos a tensão da base, dividido pelo valor da corrente. Isso vai dar na ordem de 46,1 quiloohms. Beleza? Para facilitar as contas, eu vou assumir que R1 está na ordem de 46 quiloohms, que é um valor realmente muito próximo do nosso valor de projeto. Beleza? Então, nesse caso, a gente já tem os 4 resistores projetados, correto? Então, RC, 4 quiloohms, RE, 1 quiloohms, R1, 46K e R2, 10K. Beleza? Agora a gente vai abrir o LTSpice e vai escolher um transistor. Nesse caso, eu escolhi o 2N2222, que é um transistor NPN, onde esse transistor tem uma corrente de saturação de 1 E a menos 14 ampere
uma tensão VAF, que é a tensão do efeito Early, de 100 volts. O beta eu vou estabelecer em 100 para ter valores de simulação muito próximos do valor teórico, tá? E por enquanto, esses são os três parâmetros principais que a gente vai aprender a modificar no modelo de LT-Spice, beleza? Então, a observação, na hora de vocês chamarem o transistor 2N2222, não esquecer de modificar o valor de beta, pois o modelo de LT-Spice, se não me engano, tem um valor de beta igual a 200. Então, vamos sair daqui do slide e vamos direto para o LT-Spice, onde eu já tenho o meu circuito implementado, tá? Eu vou clicar aqui em cima do transistor, clique direito, tá? Vou escolher aqui um transistor, nesse caso vai ser o 2N222. Antes de escolher, tá? Não, desculpa, depois de escolher, você dá um Ctrl C para trazer o modelo, tá? Esse modelo você vai colar na sua área de trabalho, no seu esquemático, como uma diretiva. Então, vai aqui no Edit, Directive, Ctrl V, automaticamente volta lá no início, tá? Automaticamente a gente traz os valores do modelo, a gente verifica que a tensão de efeito L está em 100, o beta vai estar em 200, então a gente vai colocar em 100, tá? Dá um OK e copia seu modelo na sua área de trabalho, beleza? Bom, nesse caso específico, a gente já estaria pronto para simular o circuito. Meu VCC está em 10, o valor dos resistores estão alinhados com os parâmetros de projeto. Escolhi o transistor, modifiquei o beta para 100. A gente vai fazer uma análise de SPICE no domínio das tensões contínuas, ou seja, o ponto de operação OP, beleza? Aqui vai aparecer esse ponto OP, você cola ele na sua área de trabalho e você simula seu circuito, beleza? Nesse caso aqui, o ponto de operação, nós vamos ter as três correntes IC no valor de 1 miliampere, que seria nosso parâmetro de projeto, e B em 10 microampere, que foi o valor que a gente calculou, e é realmente muito próximo do valor de IC, 1 miliampere, tá? As correntes que circulam por RE, RC, R2 e R1, tá? E as tensões nos três terminais, a tensão da base, a tensão do coletor e a tensão do emissor. Beleza? Então, eu selecionei esse resultado, coloquei aqui no slide para vocês acompanharem e vocês verificarem com os valores que a gente calculou no nosso projeto. Beleza? Bom, gente, nesse ponto específico, tá? A gente já aprendeu a projetar o transistor TBJ, projeto de polarização do TBJ, quando a gente tem uma fonte de alimentação. Nesse caso, o VCC. Essa fonte de alimentação, ela fornece, o valor dela fornece a excursão no sinal de saída, certo? Como temos apenas uma fonte, então a excursão seria no valor dessa fonte, nesse caso 10 volts, certo? Mas também a gente sabe que podemos polarizar esse mesmo transistor TBJ com duas fontes de alimentação. O que isso significa? Então, as duas fontes de alimentação, elas vão fornecer uma excursão dobrada, tá? Se as duas forem simétricas, como é nesse caso. Então, VCC de 10 volts, VE de menos 10 volts. Então, nós vamos ter uma excursão dobrada, nesse caso de 20 volts, tá? Os passos vão ser os mesmos. E como atividade, vocês vão simular, antes de simular, vocês vão projetar o valor dos resistores para estabelecer a mesma corrente de coletor de 1 miliampere. Vai supor o VCC de 10 volts, o VE de menos 10 volts e o beta vai continuar igual, de 100, tá? Então, começando pelo primeiro passo, vocês vão distribuir as tensões na malha coletor-emissor, tá? Só que nesse caso, a excursão já não vai ser apenas VCC, senão vai ser VCC menos VE. Como a
a fonte VE é negativa, então vai ser 10 menos 10, e nesse aí vai dar 20. Então, eu comecei aqui o início do projeto, 40% da excursão na tensão que cai sobre a resistência RC vai ser 40% de 20 no valor de 8 volts. A seguir, vocês vão calcular as tensões coletor-emissor, a tensão que cai sobre a resistência RE, tá? Depois disso, vocês vão fazer o segundo passo, que é calcular o valor da resistência R2 com a análise aproximada, tá? E, por último, calcular a resistência R1, simular esse novo circuito com os valores de projeto, rodar o ponto de operação no LTSpice e comparar os valores das tensões nos terminais, tensão da base, tensão de coletor, tensão do emissor, as correntes nos terminais, corrente de base, corrente de coletor e corrente do emissor. Vocês vão comparar os valores de simulação com os valores teóricos e calcular a porcentagem de erro, beleza? Essa atividade, então, fica como atividade para casa, para vocês desenvolverem e aprenderem a projetar o mesmo transistor TBJ, nesse caso, com duas fontes simétricas, beleza? Bom, gente, esse era o objetivo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Segue o meu canal, tá? E fica disponível para vocês assistirem. Um grande abraço, até mais.